Direto para Brasília, 1h47 agora aqui na Jovem Pan. José Maria Trindade, a briga de liminares, o ex-presidente Lula, por meio da defesa, ingressou no STJ. As últimas informações, Maria? Pois é, olha, a defesa do ex-presidente Lula está tentando aqui de todas as formas evitar, ou na verdade revogar já, né, a prisão já decretada contra o ex-presidente Lula. Para você ter uma ideia, quase mais de 10 habeas corpus foram apresentados no STJ e Supremo Tribunal Federal. Mas apenas um deles foi apresentado pela defesa, pela equipe de advogados do ex-presidente Lula. São pessoas e grupos de advogados que tentam aí ou aparecer, eu não sei exatamente o que é, e entram no STJ com pedido de habeas corpus em nome do ex-presidente. 6 habeas corpus já foram rejeitados pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mas da defesa do ex-presidente Lula, né, que é o principal, ainda não foi. O ministro Félix Fischer é o relator e deverá decidir. Praticamente repete os outros habeas corpus que já foram apresentados no STJ e negados, inclusive, por unanimidade pelo plenário do STJ. É por isso aqui que ninguém acredita na possibilidade de concessão de um habeas corpus assim. Então, a defesa está tentando juridicamente evitar. Politicamente, há um debate interno. A cúpula do PT diz que Lula não vai para Curitiba e que, se ele se apresentar, será na Polícia Federal em São Paulo. Outra avaliação é de que a decisão do juiz Sérgio Moro é para ele se apresentar até às 17 horas. Se ele não se apresentar, aí haverá necessidade de de uma nova sentença do juiz Sérgio Moro, né? Porque não tem nenhuma referência do que deve acontecer se ele não se apresentar até às 17 horas. Mas seguramente, Tiago e professor, o juiz Sérgio Moro já deve estar com essa nova sentença pronta para ser impressa e às 17h01 ela será enviada à Polícia Federal. Inclusive está aqui no Jornal Globo, é o que o Zé Maria estava falando, se Lula não se entregar no prazo determinado pela Justiça, o juiz pode decretar uma prisão preventiva e, nesse caso, ele não se beneficiaria de uma eventual mudança na jurisprudência do Supremo, que acabaria com a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Claro, e como o Zé informou, certamente a Polícia Federal você tem que desenhar cenários, igual num combate você tem jogos de guerra, né? Você desenha alguns cenários no combate e tal. A Polícia Federal contava com essa possibilidade, que é possível que ele venha resista à prisão. Então era uma hipótese que devia ser considerada, eu presumo, pela sua organização da Polícia Federal, que isso ele já tem um plano para uma situação desse tipo. E um outro plano, se ele simplesmente atender, que ele tem de fazer, atender a ordem judicial e ser deslocado a São Paulo. E havia um terceiro plano de ser deslocado a Congonhas e ir lá a Curitiba. Como ir a Curitiba, pelo nosso horário aqui, independente da vontade do criminoso Lula, isso é impossível, não dá mais para ir para Curitiba. Seria muito difícil ele chegar às 17 horas lá. Então isso pode tirar o cavalo da chuva. Então nós temos duas opções. Ou ele se dirige por vontade própria, né, a Polícia Federal na Lapa de Baixo, aqui em São Paulo, ou ele tenta resistir à ordem de prisão. Sobre qualquer argumento, ou dizer que vai se entregar mais tarde, ou que vai entregar amanhã, não importa. Qualquer coisa que ele não cumpra a decisão do juiz Sérgio Moro e que às 17 horas ele tem de estar em Curitiba, e aí é mais uma abertura mostrando a conciliação do juiz, ou em uma outra superintendência da Polícia Federal, que no caso de São Paulo, significa que é resistência. E resistência tem de ter um segundo mandato de prisão e a situação dele vai ficar muito ruim, tanto onde ele vai se abrigar, que não vai ter todos aqueles privilégios, como consequências jurídicas extremamente negativas. Portanto, a situação do Lula é muito difícil. Eu acho que um prazo de mais uma hora, a gente vai ter o cenário desenhado, claro, do que pode acontecer. E como o Zé Maria falou, tem um monte de maluco que quer aparecer nessa hora. E aí entra com pedido de habeas corpus do Lula, tal. Daqui a pouco até um cachorro que está passando na Praça dos Três Poderes entra com habeas corpus. Então isso daí é gente que quer aparecer, né, Zé? Exatamente. Isso sempre acontece. No Supremo também foram apresentados vários habeas corpus
Olha, professor, o Constituinte de 88, ele deixou o habeas corpus até também um reflexo, né, do que era o país antes, né, prisões arbitrárias e tal. Sim. Deixou esse instrumento como instrumento nobre. Um habeas corpus pode ser redigido em qualquer folha de papel, qualquer pessoa pode fazer isso, num lenço, no guardanapo, numa folha, num papel de embrulhar pão, naquele tempo que se embrulhava pão, né? E existem cópias de habeas corpus na porta de cadeia. E qualquer preso cadeieiro antigo, não precisa nem ser José Disseu, sabe fazer um habeas corpus. E o juiz, ou mesmo o ministro do Supremo do STJ, é obrigado a receber, ele tem que dar um despacho, né? Então, por isso que qualquer um pode chegar lá e registrar um habeas corpus, né? E o juiz, o ministro, enfim, quem for o direcionado desse habeas corpus, terá que decidir. Eu acho interessante, eu acho um instrumento válido, porque é uma situação realmente de emergência. Mas nesse caso do Lula, já foi analisado o habeas corpus, que eu considero o maior, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, pelos 11 ministros. Então, não sei o que tem mais acima disso, realmente eu desconheço. É verdade, Zé, você agora me fez pensar uma coisa aqui da minha infância. Você falou pão é papel que embrulha pão. Você sabe que era assim, não tinha pão francês, era filão, que era de banha, de não sei o que, cara. E aí o filão, você tinha o papel que embrulhava o filão e a gente levava lá o litro de leite e trocar o litro de leite, né? Levava o antigo, vinha, pegava o novo, tinha até me esquecido, Zé. Pois é, professor habeas corpus, ele é tão poderoso que muita gente tenta usar de outras maneiras. Me disse o ex-senador Ronaldo Cunha Lima, que é o pai do Cássio Cunha Lima. Sim. Ele é um advogado e advogado popular e tal, foi, né? Sim. Deputado, senador e governador da Paraíba e fez aí esse clã dos Cunha Lima. E aí chegou um amigo dele que criava porcos e os porcos foram apreendidos, né? E o cara chegou lá e falou, olha, deputado, me ajuda porque meus porcos foram presos. Aí sabe o que ele fez? Okay. Um habeas corpus. Apresentou um habeas corpus e em verso. E aí o juiz atendeu e mandou liberar os porcos. Então veja bem como o habeas corpus, né? A origem é de que você não pode prender o espírito, o pensamento, né? Mas prende o corpo, daí o nome habeas corpus, né? Ô Zé, e rapidamente para a gente fechar, claro que o assunto é Lula, mas hoje é um dia importante porque é o último dia útil antes da desincompatibilização de figuras públicas. Você já falou dos ministros que deixaram o governo, mas tem aqui duas informações que eu estava até falando pro professor Vila que me surpreende. O ACM Neto, prefeito de Salvador, ele vai continuar no cargo. Ele desistiu de abandonar a prefeitura para disputar o governo do estado. E o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que está deixando o MDB e anunciando a filiação ao DEM, mesmo partido de ACM Neto, Zé. Exatamente, a ACM Neto é o presidente nacional do DEM. O DEM está numa ofensiva muito pesada, quer se transformar aí num partido de centro-direita, mais para a direita. Os líderes viram ali uma posição, e eu sempre entendi que havia essa posição, ninguém assumia essa posição de direita, de liberal no Brasil, e quer assumir esse lugar aí. Daí essa expansão. O DEM foi o segundo partido que mais recebeu parlamentares aqui, o partido do Jair Bolsonaro, que recebeu mais, mas aí é um inchaço previsível. O que mais perdeu foi o PMDB, aliás, PSB e depois PMDB. O DEM cresceu, tem presidente da Câmara, o Ministério da Educação, o ministro Mendonça Filho saiu, mas deixou lá toda a sua estrutura, né? E o DEM quer crescer. Daí essa ideia de se candidatar, o presidente da Câmara, para plantar a ideia de um futuro para o partido. O ACM Neto, ele enfrentaria o Partido dos Trabalhadores lá em Salvador e não seria uma vitória fácil, talvez até uma derrota anunciada. Então, ele deixar a Prefeitura de Salvador pela metade, está se dando bem, tem uma aceitação boa lá, e deixar pela metade assumir uma campanha ao governo da Bahia, ficava muito difícil e poderia
inclusive, deixá-lo em dificuldade, né? Eles têm mandato durante 2 anos, nem de parlamentar. Mas, enfim, essa é a estratégia do DEM. E ainda estamos aí aguardando o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, decidir se sai ou não sai. Não faz a menor diferença. Ninguém está nem preocupado com o que vai fazer Henrique Meirelles.